que todas as crenças que os nossos pais têm, eles transferem pra gente. Hoje a gente vai tirar de a limpo isso de uma vez por todas, para que vocês possam compreender o que vem travando a vida de vocês e como vocês se libertam disso. Então vamos lá, sejam muito bem-vindos, vidas, a mais um vídeo. E essa semana eu tô amando fazer esses vídeos e esse bate-papo aqui com vocês, porque a gente começa a desvendar um monte de coisinhas que estão na nossa memória, que estão no nosso subconsciente, que a gente pode se livrar delas para transformar a nossa vida, uma vida cheia de abundância e de coisas boas. Eu tô fazendo esse vídeo porque me perguntaram, eu fiz um vídeo ontem, anteontem, enfim, vou deixar ele aqui no card para vocês poderem assistir, aonde eu falei que foi ontem, até os 7 anos de idade, a gente é uma esponja, a gente suga tudo que os nossos pais, os nossos cuidadores, eles passam pra gente. E a grande maioria das crenças que a gente adquire são exatamente nesse período, desde quando a gente é gestado até os 7 anos de idade. Mas aí algumas pessoas me perguntaram o seguinte, Thalita, mas eu conheço pessoas que foram criadas com pessoas, né, no caso que a pessoa citou, muito humilde, ela veio de uma vida muito humilde. E logo quando ele se tornou rapazinho, ele já começou a fazer alguns trabalhos, a vender, e hoje são pessoas extremamente bem-sucedidas. Então, será que eles não têm a crença, né? Será que eles adquiriram a crença de escassez dos pais? E a resposta, gente, é que sim. Eles adquiriram, sim, a crença de escassez dos pais. Não só de escassez, mas como de várias outras coisas. A questão é que quando essa criança chegou nos 7 anos, ela desenvolve o que a gente chama de mente consciente, porque antes dos 7 é só a mente subconsciente que está na jogada. A mente consciente, ela só é formada depois dos 7 anos de idade. O que é essa mente consciente? Ela é o que nos dá consciência das coisas que estão acontecendo em volta. É a nossa mente que julga, né, se aquilo é certo ou errado, se é bom ou ruim. É o que traz o julgamento lógico para as coisas. E aí, quando a gente cria essa mente, ela serve mais ou menos como um porteiro. Então, imagina que vocês têm ali um prédio, um condomínio, e existe um porteiro, e só entra ali dentro pessoas que o porteiro libera. Antes dos 7 anos, a nossa mente não tem porteiro, e é proposital. Para quê? Para que a gente aprenda tudo o que a gente pode. Tudo que a gente puder, a gente é uma esponjinha, então tem que ser abertinho, tudo. A nossa mente subconsciente, ela é muito boa para aprender, ela aprende as coisas muito rápido, e principalmente aquelas coisas que a gente não precisa ficar pensando para fazer. Ela cria os programinhas para otimizar, para que o nosso cérebro não fique gastando energia. Então ela aprende aquilo como verdade, cria aquele programinha, roda aquele programinha automaticamente, sem a gente ter que ficar pensando. Por isso que a gente fala que a maioria das nossas crenças, na verdade a maioria não, todas as nossas crenças estão no nosso subconsciente. Mas aí, a partir dos 7 anos, a gente desenvolve a mente consciente, que é como se fosse esse porteiro ali do prédio. Então, a partir de agora, para uma crença ser formada, é necessário que o porteiro, ou mente consciente, permita que aquilo entre ali no subconsciente. Então, quando você recebe uma informação, depois dos 7 anos, só tem uma forma de você criar uma crença, que é através aliás, duas, né? A primeira é a partir da repetição. Então, você vai para a escola, um exemplo disso, você vai para a escola e chega lá, você escuta a mesma coisa até que aquilo introduza no seu subconsciente. Eu estou citando escola, mas é para qualquer coisa. Então, vamos supor que você está ali na sua casa e aí a sua mãe, ela vive falando com você. Você pede ela dinheiro, menina, dinheiro não dá em árvore. Um exemplo, tá? Mesmo depois dos 7 anos, e aí você pode aprender aquilo. Depois de 7 anos, você começa a ir para ir ter seus amiguinhos, e aí os seus amiguinhos começam, você nunca aprendeu, você nunca criou uma crença sobre, por exemplo, que
de ter vergonha de menina. Ai, que não sei. Quando você passa, que você começa a ter a contato ali com seus amiguinhos, aí eles começam a falar, ai, porque brincar com menina, aí eu fico com muita vergonha, fico com muita vergonha. De repente você criou uma crença baseado naquilo que os seus amiguinhos estão falando, de tanto eles falarem. Então é através da repetição a primeira forma. O porteiro só deixa entrar depois que você fica lá. Vai deixar eu entrar? 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 De tanto você insistir, uma hora o porteiro deixa entrar. Mas para ele deixar entrar, por que ele tem essa dificuldade de deixar entrar, né? Porque quando chega lá uma crença nova, um programinha novo, e bate lá, chama lá no interfone, e aí o porteiro vai lá no subconsciente e pergunta, e aí? Isso daí faz sentido? O subconsciente vai lá nos arquivos, procura, e se ele vê que aquilo não faz sentido com nenhum programinha que você tem ali instalado, ele não deixa entrar. Então ele volta e fala com o porteiro, porteiro, não faz sentido, então o porteiro não deixa você entrar. Então ele só deixa entrar se for através de repetição. Uma hora ele fica de saco cheio e deixa você entrar. Essa é uma das formas, depois de 7 anos, de você adquirir uma crença nova. A outra forma é através de um impacto emocional muito forte. Então, vamos supor que você está ali fazendo uma coisa e, de repente, sofre um acidente. Um exemplo. Sofre um acidente, cancela. Sofreu um acidente, aquele impacto foi tão forte, foi tão violento, que aquela informação, aquele programinha passa direto pelo porteiro e vai direto para o subconsciente. Nesse impacto muito, muito forte, que a gente chama quando o cérebro ele trabalha em ondas gama, que são as ondas de alta velocidade, o porteiro, ele meio que fica lá, né, meio tonto, meio desnorteado, e aí a crença entra. Então, são essas duas formas que a gente tem de criar uma crença depois dos 7 anos de idade. E aí, acontece que a criança veio ali dos 7 anos de idade e criou aquela crença com o pai. Por exemplo, os pais eram muito humildes e a criança criou ali uma crença de escassez, de que dinheiro era difícil, de que dinheiro não nasce em árvore, de que dinheiro é difícil de ganhar, de que ser pobre, quem é pobre vai para o céu, de que pobreza é bom, de que quem é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Todas essas crenças, gente, que a gente escuta quando a gente é criança. Não pega ele dinheiro, que dinheiro é sujo. E aí ele criou uma crença de escassez. Quando ele passa ali dos 7 anos, o que aconteceu ali no caso dessa criança lá, que a menina, que o rapaz falou, é que quando ele passa ali dos 7 anos, ele começa a ver os amiguinhos têm dinheiro e os amiguinhos se divertem. O meu amiguinho ali tem dinheiro e ele vai passear, ele sai de férias, ele vai pra praia, ele vai pros parques, final de semana os pais levam pra jantar fora, ele tem roupa boa, ele tem carro, ele tem uma casa boa. E aí a gente começa a ter essas percepções, porque a mente consciente está formada. Então a gente começa a perceber de que dinheiro talvez nem seja tão ruim, é bom esse dinheiro. Só que lá no nosso subconsciente tem lá um entravezinho, tem uma crença lá. Só que de tanto a criança, de repente, olhar para aquilo e ver, poxa, não, mas dinheiro é bom, eu quero dinheiro é bom sim, olha lá, meu amigo tá tendo um monte de coisa, dinheiro é bom. O porteiro lá sai do caminho e deixa a criança entrar. Aí ele é como se ele vai lá, tira a criança ruim e coloca a criança boa no lugar, porque agora dinheiro é ruim, não faz mais sentido. Eu substituí por uma crença boa, que é dinheiro é bom. Então, quando ele começa a crescer, ele já eliminou aquela crença que os pais tinham. Isso acontece com todo mundo? Infelizmente, não. Acontece com muito poucas pessoas. Embora muitas das crenças que a gente tem ali na nossa primeira infância, elas vão sendo aos poucos alteradas. Mas são crenças de pouco impacto. Essas crenças de muito impacto, é muito difícil uma criança, entre aspas, ali depois de 7 anos, ter essa percepção e conseguir fazer isso. Mas existe? Existe. Mas isso é uma exceção da regra. Infelizmente, é uma exceção da regra, não é a regra. Tem, por exemplo, o caso do Flávio Augusto. Não sei se vocês conhecem. O Flávio Augusto, ele... depois eu jogo aí no YouTube, Flávio Augusto, que vocês vão saber quem é. Ele é um dos bilionários do Brasil. Ele foi dono da Wizard. Ainda, né? Dono da Wizard. Ele recomprou. Acho que é Wizard. Enfim, gente, é uma escola de inglês. Ele
morava na comunidade, desde pequeno morava na comunidade, e foi criado, pelo visto, de forma muito humilde. Quando ele ficou adolescente, ele conheceu a esposa dele, queria namorar e começou a trabalhar. E aí ele começou a trabalhar no primeiro emprego que ele teve ali. Ele começou a se desenvolver muito provavelmente ali naquele emprego. Ele começou a quebrar alguns paradigmas que ele tinha, algumas crenças que ele tinha, e na primeira oportunidade que ele teve, ele conseguiu dar um boom na vida dele. Talvez ele seja essa exceção da regra. Por quê? Porque ele passou por dificuldades? Passou. Tinha crenças limitantes? Tinha, mas ele conseguiu, no início da vida dele, limpar essas crenças e ir para frente. Ter essa percepção de que se ele limpasse, se ele retirasse essas crenças da vida dele, ele ia para frente. E foi o que ele fez. Talvez até de forma inconsciente. Né? Talvez ele não percebeu, mas talvez ele olhou para o dinheiro e falou, caramba, o dinheiro é bom, eu quero isso para mim, eu quero dar uma vida melhor para minha filha. Uma vez eu vi um vídeo dele, para a mulher dele, né? Uma vez eu vi um vídeo dele falando, alguém perguntou para ele assim, qual era a sua motivação? Ele falou, casar. Essa era a minha motivação. Então, talvez essa motivação tenha feito com que ele tenha visto essa crença e de tanto insistir, de tanto falar que o dinheiro era bom, ele acabou tirando essa crença ruim. Ele conta que desde mais novo, né, desde ali da pré-adolescência, ele começou a vender relógio. Ele teve essa percepção que venda era bom e ele começou a vender relógio. Então você vê que ele é um cara completamente fora da curva. Por quê? Porque ele criou essa percepção e ele conseguiu substituir uma crença que muito provavelmente vinha de família. E aí, olha, um gato aqui, gente. E aí ele conseguiu substituir essa crença, né, que ele adquiriu na família dele, de escassez. E aí hoje ele é um dos milionários no Brasil. Então, não quer dizer que se a gente adquirir uma crença na infância, a gente precisa levar essa crença para a vida inteira. Não! Se a gente fizer isso, se a gente deixar com que essas crenças, esses bloqueios, esses paradigmas nos acompanhem a vida inteira, muito provavelmente a gente vai ter uma vida muito ruim. E não é isso que a gente quer. A gente quer ter uma vida de paz, de plenitude, de abundância, de prosperidade em todos os sentidos. A gente quer ter uma família feliz, a gente quer ter saúde, a gente quer ter bem-estar, a gente quer ter amigos, a gente quer ter, se sentir bem no trabalho, a gente quer ter liberdade financeira para poder fazer o que a gente quiser. Então, para isso, a gente tem que limpar as crenças, a gente tem que largar a mão daquilo que a gente não precisa carregar. Uma vez eu ouvi uma história de um monge. Esse monge, ele estava andando por uma floresta. E nessa floresta, ele se deparou com um rio. E esse rio era muito fundo. Para ele atravessar para o outro lado da floresta, ele tinha que fazer uma canoa. E ele fez essa canoa. Ele cortou ali com muito sacrifício, cortou as toras de madeira e fez a canoa. Quando ele chegou do outro lado, ao invés de ele deixar a canoa lá na água, ele pegou a canoa, tacou nas costas e foi continuar o caminho dele na floresta. Mas aquela canoa era extremamente pesada. Imagina uma canoa gigante você carregando ali nas costas. Era muito pesada. Era muito desconfortável. Ele jogava para um lado, cansava, jogava para o outro, cansava. Tinha que parar no meio do caminho para poder descansar, porque a canoa era muito pesada. E durante dias ele fazendo essa caminhada com essa canoa. E um dia ele encontrou com um outro monge. E esse monge falou com ele assim, mas por que você está carregando essa canoa? Ele falou, porque contou para a história, né? Porque eu estava andando, tinha um rio, era muito fundo, eu tive que fazer a canoa e aí eu estou trazendo ela, porque ela foi muito difícil de ser feita. Então, se eu achar um outro rio, eu já tenho uma canoa. Aí o monge falou com ele assim, mas você está carregando uma canoa dessa nesse peso para caso, se você achar um outro rio, você já tem uma canoa? A gente é a mesma coisa quando a gente não larga mão das crenças que nos limitam, dos paradigmas que a gente adquire, dos bloqueios, das crenças ruins. A gente pega essa canoa, então quer dizer que lá na infância eu aprendi, eu absorvi essas crenças, eu tenho essas crenças, é como se eu pegasse essa canoa, jogasse ela nas costas e fosse andando a vida inteira com esse peso gigantesco nas minhas costas. Até quando a gente vai com essa canoa? Tá na hora de largar. Talvez nem tenha outro rio pela frente para poder passar e você tá levando essa canoa, esse peso, esse fardo, que primeiro não é seu, segundo, você não precisa dele e terceiro, você pode viver coisa melhor sem ele.
Larga esses fardos, larga essa canoa, porque todas as vezes que você tá ali com essa canoa, a sua vida tá andando para frente e você tá ficando para trás. Por quê? Porque o peso é tão grande que você não consegue acompanhar a vida. Então, largue aquilo que não te pertence. Ontem eu falei sobre algumas feridas, né, algumas crenças que a gente adquire ali na infância e que elas, inclusive, moldam o nosso corpo físico, gente. Tem traumas, tem programas que a gente adquire na nossa infância que moldam o nosso corpo físico. Eu falei sobre isso na live de ontem. Isso quer dizer, então, que eu sou obrigada a continuar com aquela crença, com aquele bloqueio, com aquilo, para que, né? Porque não tem jeito, tá até no meu corpo, tá entranhado em mim, então não tem jeito. Claro que tem. Lógico que tem. Você não precisa ficar com essas crenças, porque você foi formado, foi forjado dessa forma. Você pode se libertar. Entenda, não é seu, deixa aí. Eu fico doida quando eu vejo as pessoas falando assim, a minha doença, sabe? Ai, sabe, a minha enxaqueca, a minha dor, a minha rinite. Meu, para com isso. Não é teu. Não é teu. Não mesmo. Deixa aí. Mas então eu vou falar o quê, Thalita? Se eu tô com rinite. É uma rinite. Não é sua, não toma posse dela, não. Por que você tem que tomar posse dela? Não façam isso. Não façam isso. Não peguem essa canoa e não joguem ela nas costas, não, gente. Deixa aí. Aquilo que não te pertence, deixa aí. A gente pode mudar toda a nossa vida. A gente pode iniciar a vida como ser humano de um jeito e chegar no final da nossa vida a gente ser de outro jeito. Aliás, foi feita uma pesquisa que o quanto que a gente muda no decorrer da vida. E aí as pessoas falavam, 10%, 20%, 30%. Gente, a gente muda 90%. 90% é a nossa mudança, desde quando a gente começa a viver até o final da nossa vida. Isso quer dizer o quê? A gente muda crenças, a gente muda paradigmas, a gente muda modo de viver, coisas que na nossa infância a gente acreditava como sendo verdade, porque os nossos pais nos ensinaram. Quando a gente cresce e olha para aquilo e fala, nada a ver, nada a ver. E aí a gente traz isso para a nossa vida e a gente vai mudando, porque a gente vai adquirindo consciência de que aquilo era dos nossos pais, não é nosso. O que é bom a gente mantém, e o que não é bom a gente deixa aí. Deixa aí. É a melhor coisa que vocês fazem, larga, solta, desapega dessas coisas. Porque se a gente faz isso, se a gente desapega das crenças ruins, dos bloqueios, o nosso subconsciente abre espaço para receber um monte de crenças boas, um monte de coisas boas. Mas para abrir esses espaços, a gente tem que deixar ir algumas outras coisas. Mas às vezes a gente fica agarrado, querendo que aquilo não vá embora da nossa vida. E lembre-se que todo bloqueio, toda crença, todo programinha negativo que a gente tem dentro do nosso subconsciente, ele é vinculado a um ganho. Como assim, Thalita? Vamos supor que, quer ver como é vinculado a um ganho? Esse caso da canoa. O cara estava lá carregando a canoa. Era pesado? Era, mas qual era o ganho dele? Mas se eu achar um outro rio, eu já tenho uma canoa pronta. Esse era o ganho. Eu já tenho meio caminho andado, porque eu tenho a canoa pronta. Se você, por exemplo, tem lá um programa de escassez, né? Na sua vida. Porque aí você ouviu muito falar que um rico não entra no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que o seu subconsciente entende por isso? É muito difícil. É impossível um camelo passar no fundo de uma agulha. Embora não é. Isso é simbólico, tá, gente? Não é real. Não é isso que a Bíblia quis dizer. Isso é simbólico. Mas o seu subconsciente entende o quê? Um camelo passar no fundo de uma agulha? Isso é impossível, não dá. Mas eu quero entrar no reino dos céus, já que o dinheiro vai me impedir, porque é impossível do camelo passar no fundo de agulha, e o dinheiro vai me impedir de entrar no reino dos céus, então eu prefiro abrir mão do dinheiro para entrar no reino do céu. Olha o seu ganho, entrar no reino do céu. Mas para isso está fazendo com que você vive uma vida de miséria.
E não é isso, não tem nada a ver com isso. Isso é uma crença, mas o seu subconsciente entende que para eu entrar no reino dos céus eu preciso ser miserável, eu preciso ser pobre. Porque se eu tiver dinheiro, eu não vou. Olha outra coisa, dinheiro não dá nem árvore. Gente, se a árvore é o que é? Qual o símbolo, né? É de dar frutos em abundância. Então, nesse ano deu manga, o ano que vem vai dar de novo, daqui um ano vai dar de novo, daqui 10 anos vai estar dando manga de novo. É abundância. Daí, quando eu falo dinheiro não dá em árvore, quer dizer o quê? Que dinheiro é pouco, que dinheiro não tem abundância, né? Não tem dinheiro em abundância. E se não tem dinheiro em abundância, ele é escasso. E se ele é escasso, ele falta. E se ele falta, eu posso não tê-lo. E aí, o que acontece é que... Deixa eu virar aqui, peraí. E aí, o que acontece é que se eu não tenho, eu preciso fazer o que for preciso para ter. E eu tenho que guardar, eu tenho que fazer o que for preciso. E aí eu começo a fazer coisas que eu não gosto, porque eu preciso de dinheiro. Eu começo a viver uma vida que eu não gosto, porque eu preciso trabalhar nisso que eu não gosto, porque eu preciso de dinheiro. Olha só o círculo, mas tudo é vinculado a um ganho. Então não se iludam. Uma crença é uma coisa muito bem pensada. Para quê? Para que a gente não se engane com um monte de coisa. Só que nessa de a gente, né, o nosso subconsciente achar que tá protegendo a gente, acaba ferrando com a nossa vida. E o subconsciente, gente, entenda, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. O nosso subconsciente é totalmente neutro. Imagine um bebê, ele é um bebê. Ele é uma criança. Por isso que quando as pessoas falam, né, a nossa criança interior, é exatamente o nosso subconsciente. Ele é uma criança. Ele não tem malícia, ele não tem maldade, ele não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ele simplesmente, o que você coloca lá dentro para rodar como programa é o que ele vai rodar. Simples assim. Se você colocou um programa bom, ele vai rodar coisas boas. Se você colocou um programa ruim, ele vai rodar coisas ruins. Por isso que quando a gente identifica um programa ruim rodando dentro do nosso subconsciente, é importante que a gente remova o quanto antes, para que a gente não fique brigando até ficar velho sem adquirir nada. Chega lá na velhice, olha para trás, ai meu Deus, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que não sei o quê? Fica amargurado porque não fez um monte de coisas. Mas a gente hoje em dia, a gente tem acesso à informação, muito mais informações do que a gente tinha no passado. No passado não se tinha esse tipo de informação. Hoje em dia a gente sabe que é possível se livrar de um monte de crenças e começar a ter uma vida melhor logo no começo da nossa vida. Como eu citei no começo desse vídeo, né? O rapaz ali, ele começou a desenvolver logo no começo da adolescência. Por exemplo, o Flávio Augusto começou a desenvolver no começo da adolescência, limpar crenças e conseguiu evoluir. Conseguiu ter uma vida de abundância. Então, por que a gente não pode fazer o mesmo? Por que você não faz o mesmo? Não se dá o direito de fazer isso. Ao invés de ficar batendo cabeça e querer fazer tudo na força do braço. Deixa eu falar uma coisa para você. Não vai acontecer. Não vai acontecer na força do braço. Você vai se matar de fazer as coisas, vai se matar de trabalhar, vai se estrupiar inteirinho. E pode ser que você chegue em algum lugarzinho, mas você não vai ter sucesso. Por quê? Porque vão ter crenças te limitando. Então pensa, por exemplo, você está numa corrida. Você está correndo uma maratona e você está ali com um tênis que está com a pedra dentro do tênis, te machucando o teu pé. Você acha que você vai ganhar essa maratona? Claro que não. Agora, se você for lá, sentar rapidinho, tirar a pedra de dentro do tênis e o seu pé ficar perfeito, não está te machucando mais, você tem muito mais chances de chegar e ganhar essa maratona. É quase certeza que você vai ganhar. É certeza que você vai ganhar. A questão é, você está disposto a tirar essa pedrinha do seu sapato? Você está disposto a fazer mudanças na sua vida, reconfigurar a tua mente para que você possa colher os frutos? Ou não? Ou você prefere continuar com essa pedrinha te machucando para não correr até chegar lá? Porque tem outra coisa também, tá, gente? O fato da gente não agir também é um ganho, tá?
também é um ganho. Por quê? O que o subconsciente... Lembra que eu falei esses dias atrás? Quem não viu, acompanha os vídeos atrás, que eu falei sobre as vozes da mente. E aí eu falei sobre uma mente que chama o eu sobrevivente. E o eu sobrevivente, ele está muito ligado à nossa sobrevivência. Então, quando ele percebe que alguma coisa vai nos fazer mal, ele prefere ficar quietinho, sem fazer nada. É melhor eu ficar aqui paradinho, inerte, paradinho, sem me mover, do que correr o risco de ficar mal, de se me sentir mal, de morrer. Ele pensa que vai morrer, tá? Não é que você vai morrer, ele pensa que isso vai acontecer. Então, ele prefere ficar paradinho ali. Qual é o ganho disso? De você ficar na sua zona de conforto, né? É porque você não vai sofrer. E quando a gente fala em mudar, em tirar crenças, muitas vezes a gente vai ter que ter acesso a coisas que a gente... Eu não quero lidar com isso. Pois é, mas para você subir para o próximo degrau, vai ter que rever. Mas é rever e acabou. Ah, mas eu vou sofrer. Vai sofrer, mas acabou. Aquilo vai ser... Você não vai nem lembrar daqui uns dias. É muito engraçado. Por quê? Quando a gente faz uma sessão de teta, em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, quando é uma crença raiz muito profunda e muito arraigada, a gente termina a sessão e a gente consegue visualizar aquela cena já diferente. Então, vamos supor, um exemplo. Eu quando criança, minha mãe me fazia muito mal. Isso não é verdade, tá? Graças a Deus, não. Minha mãe sempre cuidou muito bem de mim. Mas vamos supor que eu era uma filha lá e minha mãe me batia, me tratava muito mal e tal. Vim pra vida adulta com essa ferida, com esse bloqueio. Daí, eu chego na minha vida adulta e vou lidar com isso, eu vou tratar isso. Vou lá, faço, né, a minha sessão de Theta Healing. E quando eu estou lá fazendo a sessão, eu consigo fazer a reconfiguração, né? Consigo desbloquear, consigo limpar, consigo reprogramar essa memória, esse sentimento. Quando você já está finalizando ali a sessão, aqueles momentos que você acessou de briga com a sua mãe, você já olha para aquilo e já vê como você está de boa com a sua mãe. Está sentado, conversando com a sua mãe. E é isso que a gente chama de... reconfigurar, né, aquele sentimento, reconfigurar a imagem, reconfigurar aquela cena e reprogramar o nosso subconsciente. Porque a partir daquele momento que você limpou aquilo, você já olha para aquilo com uma outra perspectiva. Você nem... Daqui uns dias... Gente, é impressionante. Quando a gente faz limpeza com Theta Healing, às vezes eu termino de fazer as limpezas e eu nem lembro mais daquilo. Eu tenho hora que tenho que ficar puxando na minha mente. O que era mesmo? O que era? O que era mesmo? O que foi mesmo que eu limpei? Porque a gente esquece completamente. A gente esquece, é como se passasse uma borrachinha mesmo. A gente esquece. E aí a gente começa a perceber que as coisas... Mas isso aqui tá melhor. Isso aqui tá mudado na minha vida. Não, mas isso aqui... E é muito rápido. É muito. A gente consegue acessar memórias de criança. Eu estava fazendo esses dias uma sessão com uma pessoa, com um homem. E aí ele acessou uma memória de quando ele tinha 1 aninho de idade. E ele conseguiu reviver essa memória, né? Esses sentimentos que ele teve, essa memória que ele teve com 1 aninho de idade. E ele percebeu que ele sentia aquele sentimento que ele sentia porque ele tinha se sentido abandonado ali pelos pais. E ele lembrou até que ele tinha comido tinta e tal. E ele teve acesso a isso. Olha só para você ver o poder de uma ferramenta dessa. Então é possível. Não fique carregando, deixa para trás, para de carregar aquilo que não te pertence mais. Limpa, joga fora essas coisas que estão te prendendo e começa a criar uma nova vida. E começa a escrever um novo futuro. A gente pensa que, mas Thalita, eu faço minhas terapias, faço isso, faço aquilo, blá, 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 não sei o que, tá demorando. Demorando quanto? Demorando quanto? Você viveu 30, 40 anos com aquela crença, aí você tem 1 mês que você tirou aquilo e gente, para com isso, as coisas acontecem. E se vocês começarem a perceber,
começam a acontecer nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Tem gente que muda uma crença e logo em seguida ela já vê mudança, inclusive física na vida. Gente, inclusive física. Eu vou citar para vocês um exemplo meu. Eu, para emagrecer, eu tava tendo um problema gigantesco com pão. Meu Deus, só de pensar em parar de comer pão me dava uma dor. Era muito engraçado, porque me dava uma dor quase que física. Quando eu pensava em parar de comer pão de manhã. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Quando eu pensava em parar de comer pão de manhã, me dava uma dor no peito. Uma dor no peito, que assim, era quase como se eu estivesse sentindo uma dor física. E eu nunca entendia o porquê. Daí eu fiz uma sessão, eu comigo mesmo, fiz uma sessão, limpei. Gente, eu não consigo mais comer pão de manhã. Eu como uma tapioca, né, com 2 colherzinhas ali de tapioca, pura, sem nada, pronto. E não sinto a menor falta de pão de manhã. Não sinto. Então, tem coisas que são mudanças que são vistas de imediato. Existem algumas mudanças que talvez levem um pouco mais de tempo para você ver, mas é o quê? 7 dias? Um mês? Para quem viveu 30, 40 dias, o que é um mês? É nada. Então, o que eu quero deixar para vocês é vocês não precisam levar consigo a canoa. Deixa ela lá na selva, que é o lugar dela. Não fique carregando esse peso para cima e para baixo. Os pais, os nossos pais não colocam crenças na gente negativas porque eles querem, tá? Não os culpe por isso, porque eles deram o melhor que eles puderam pra gente. O melhor que eles tinham para dar, eles deram, tá? Se eles nos transferiram, né, crenças negativas, não significa que você precisa levar para sua vida e viver com elas como se fosse um bichinho de estimação. De jeito nenhum. Às vezes, você vai ter que acessar crenças que, sim, talvez até seja desconfortável. Mas quando você se livra delas, uau! É um sentimento de alívio tão grande, que vocês nem fazem ideia do quanto é leve você deixar para trás os pesos da vida. É isso que eu espero que vocês façam. É isso que eu desejo do fundo do meu coração para vocês. Que vocês tenham plenitude de paz e de abundância e de prosperidade na vida de vocês. Para que vocês possam conseguir compreender um pouquinho do que é viver realmente em paz e com plena abundância em todos os sentidos da vida. É isso, meus amores. Vou passar aqui um exercíciozinho para vocês, se vocês quiserem fazer para ajudar. Se vocês quiserem, caso vocês queiram, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para vocês agendarem. A agenda de fevereiro já está aberta, estão com poucas vagas, mas ainda tenho vagas para fevereiro, tá? Então, para vocês marcarem uma sessão de Theta Healing, eu posso ajudar vocês, e a gente faz ali, vai desbloqueando todas essas coisinhas que estão travando a vida de vocês, e vocês vão ver que vai ser um desenrolar muito rápido de melhora para andar pro lado que vocês querem. Caso, né, vocês falem, Thalita, não posso, não tenho condições, não posso, vou deixar aqui um exercíciozinho para vocês fazerem, que é, traga para consciência de vocês, tentem compreender qual que é essa crença, traga ela para consciência. Como que você faz isso? Observando seus pensamentos. Observe o que você está pensando, traga isso. Olha, eu tô pensando, por exemplo, fiquei ansioso. Por que eu fiquei ansioso? Porque eu pensei que eu preciso ganhar dinheiro para pagar minhas contas. Tá, beleza. Por que eu tô pensando isso? Se eu tô pensando que eu tô pagando, que eu preciso de dinheiro para pagar a conta, é porque tá faltando dinheiro. Se tá faltando dinheiro, eu tenho alguma coisa com escassez. Outra coisa que vocês querem ver, por exemplo, preciso comprar uma coisa. Olhei para aquilo, achei caro. Pronto, escassez, gente. Escassez, principalmente se for um valor muito baixo. Vocês já detectam que tem ali um probleminha de escassez que vocês têm que tratar. Então tá, identifiquei. E agora, o que eu faço? 5 minutos antes de vocês dormirem, criem mantras pra você. O que é mantra, Thalita? Nada mais é do que repetição, tá, gente? Vamos parar vamos desmistificar isso aqui. São repetições. Lembra que eu falei que uma das formas da gente
colocar uma coisa no nosso subconsciente é através da repetição? Pois é. Então, vocês, antes de dormir, pega ali, deita 5 minutinhos antes, quando você já está quase pegando sono, durante 5 minutinhos, começa a repetir para vocês aquilo que vocês querem, no positivo. Por exemplo, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com abundância, de várias fontes, de todos os lugares, de forma fácil, leve, simples. E comecem a criar mantras para vocês. Eu quero, por exemplo, arrumar um marido. Eu quero arrumar um marido. Eu atraio as pessoas de forma... Eu atraio um marido bom. O meu marido é um marido bom, é um marido honesto, é um marido que trabalha, é um marido amoroso, é um marido que vai me dar suporte financeiro, um marido que vai me dar suporte emocional. Então, pensem nas qualidades, naquilo que você quer e como se já sendo realizado. E 5 minutos antes de dormir, criem um mantra para que vocês possam repetir, até que o porteiro caia fora e vocês consigam colocar aquilo dentro do subconsciente de vocês. E aí isso já vai ajudar vocês muito, muito demais. Se vocês quiserem um resultado mais rápido, já falei, vou deixar aqui o link para vocês entrarem em contato através do WhatsApp para a gente poder agendar uma sessão de Theta Healing para vocês poderem conhecer como funciona o Theta Healing e qual é o poder gigantesco de mudança rápida que o Theta Healing tem na vida da gente, tá bom? É isso, meus amores. Espero que vocês possam ter compreendido, porque, como eu digo sempre, eu tô aqui para trazer informação, a compreensão vem através de vocês. Mas de coração, espero que vocês tenham compreendido para que vocês comecem a ter uma vida cheia de abundância. Isso é o que o meu eu deseja para o seu eu. Um grande beijo e até a próxima.